Livro de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 13 em diante. Eu vou ler alguns versículos de uma das cartas que o apóstolo Paulo escreve ao seu filho na fé, chamado Timóteo, esse jovem. Diz assim: conserva o modelo das palavras que de mim tens ouvidos, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Bem sabes isso, que os que estão na Ásia, todos se apartaram de mim, ou me abandonaram. Versículo 16: o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recriou, ou me animou, e não se envergonhou das minhas cadeias. Antes, vindo ele a Roma, com muito cuidado me procurou e me achou. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor. E quando me ajudou em Éfeso, melhor o sabes tu disso. Capítulo 4, vira a página, eu quero que você leia comigo. Capítulo 4, versículo 9, diz assim, Paulo ainda escrevendo para Timóteo, diz assim: procura vir ter comigo depressa. E no versículo 16, tiver um homem abrindo seu coração, irmão. Essa carta aqui é muito forte, essa carta aqui. Paulo, no fim da sua carreira, escrevendo as suas últimas palavras, já o decreto de morte já tinha sido dado sobre a vida de Paulo. Versículo 16: ninguém me assistiu na minha primeira defesa, na minha primeira audiência. Antes todos me desampararam. Que isso lhe não seja imputado. Versículo 21: procura vir antes do inverno. Estava lendo essa carta de Paulo, e quando nós falamos de Paulo, falta palavras para falar deste homem, porque foi um homem que revolucionou o seu tempo, que deixou um legado, um homem que teve um chamado tão extraordinário, um encontro com Deus tão tremendo, um homem que perseguia a igreja de Cristo, um homem que prendia os cristãos, que executava as ordens, e quando ele tem um encontro com Deus, que ele ainda é chamado de Saulo, que ele está indo para uma missão para prender os cristãos, a Bíblia diz que ele cai. Se é do cavalo ou não, a Bíblia não diz, mas se ele caiu, provavelmente é do cavalo. Ele tem aquele encontro, um clarão, ele fica sem enxergar nada, fica cego, e uma voz fala com ele dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ou seja, agora esse homem ele tem um encontro com o próprio Deus. Ele ouve a voz de Deus, Deus dizendo: você está perseguindo não somente a minha igreja, você está perseguindo o dono da igreja. Então ele tem um encontro com Deus, e ele procura agora a se dedicar a conhecer esse Deus que fala, esse Deus que se manifesta, esse Deus que é presente nas nossas vidas, porque ele conhecia somente a lei, somente a religião, mas ele não conhecia um Deus vivo que falava, um Deus vivo que queria se relacionar. E Deus troca o seu nome, passa a ser chamado de Paulo. Ele estuda, ele se prepara para o ministério, porque quando Deus fala algo no nosso coração, quando Deus diz que quer fazer algo através da nossa vida, precisamos nos preparar para isso. E ele vai e estuda com um dos maiores teólogos da época, Gamaliel. Ele fica alguns anos ali estudando, aprendendo, até que ele está pronto para o ministério. E eu vi em suas histórias, em várias passagens que fala de Paulo, as suas viagens missionárias, ele sempre se doando para a igreja. Ele procurava não ser pesado para a igreja. Ele dizia: não quero ser pesado para vocês, não quero depender da oferta da igreja. Então a Bíblia diz que ele vendia tendas. Toda a obra missionária que ele fazia, que ele evangelizava, ainda ele tinha tempo de fazer as tendas e comercializar, para não ser pesado para a igreja. Então era um cara diferenciado, que se doava para ele entrar num barco e atravessar os mares para levar o evangelho, para levar o reino. Ele não via dificuldade em nada. Então é um homem que ele compartilha, porque ele reconhece aquilo que ele carrega. E eu quero pregar sobre esse tema nessa manhã, para que fique gravado no meio do seu coração. Quando eu acredito no que eu carrego, eu compartilho.
Então Paulo acreditava naquilo que ele carregava, e quando você acredita naquilo que você carrega, você quer compartilhar, porque aquilo se torna vivo dentro de você. E era muito vivo isso dentro de Paulo, por isso que ele queimava por almas. Era um cara que compartilhava, ele compartilhava aquilo que ele carregava. E o evangelho sempre foi isso, compartilhar aquilo que eu carrego. O modelo do céu sempre foi esse. O próprio Deus deixou muito claro isso já desde o início da criação. Você vê Deus fazendo um boneco de barro, e Ele poderia muito bem com as suas palavras dizer que haja vida, que haja fôlego de vida, e o boneco levantar, Adão respirar por si próprio. Mas Deus já querendo mostrar esse modelo para a igreja, já deixar algo claro, que o reino de Deus é compartilhar aquilo que carrega, aquilo que eu tenho. Deus disse: não, eu vou tirar de mim uma parte de mim, que está dentro de mim, para dar para o ser humano. E Deus, Ele sopra nas narinas de Adão e o torna alma vivente, para dizer: eu quero dar algo, eu quero compartilhar, para que a minha igreja entenda que o reino de Deus, o princípio do meu reino é compartilhar. Aí você vê Adão dando nome nos animais, gerenciando todo o jardim, e Deus olha e diz assim: não é bom que o homem viva só. Adão está muito inteiro. Deus não nos chamou para ser inteiro, e Deus olha e diz assim: Adão está muito inteiro, tudo gira em torno dele. É Ele que dá o nome para os animais, é Ele que dá o nome para as árvores, para as plantas. Ele está muito inteiro, e não é bom que o homem viva só. Então Deus agora quer fazer a mulher. Eu estava meditando e disse: Deus poderia muito bem também fazer um boneco de barro, soprar nas narinas e tornar a mulher alma vivente. Por que Deus não fez dessa forma? Por que precisou Deus anestesiar Adão, fazer cair um sono profundo sobre ele, para tirar uma parte dele, para tirar uma parte de Adão, para criar a mulher? Porque Deus queria ensinar já Adão, dizendo: Adão, você precisa entender o meu princípio, você precisa entender o princípio do meu reino, que é compartilhar. E Deus tira uma parte de Adão para fazer a mulher. Ou seja, a multiplicação do ser humano não veio através do ventre de Eva, veio através daquilo que foi tirado de Adão. Aleluia. É Deus ensinando: Adão, você está muito inteiro, cara. Se você for inteiro, Adão, eu não posso fazer de você o marido que eu quero que você seja para sua esposa, o pai que eu quero que você seja para os teus filhos, o líder que eu quero que você seja no seu departamento, o empresário, o cooperador, o amigo que eu quero que você seja. Você não pode ser inteiro. A proposta do Espírito de Deus dessa manhã é muito clara: Ele quer nos partir. Porque se eu andar inteiro diante de Deus, eu não consigo multiplicar. E Deus olha para Adão e diz: não, cara, você precisa entender esse princípio, para não cair naquela síndrome, aleluia, aquela síndrome do filho único. Tudo é meu, o jardim é meu, não preciso disputar nada com ninguém, tudo é meu. Não, você precisa entender. A gente atende alguns casais, e nada contra filho único. Tem um amigão meu que é filho único, deixa eu ver se ele está aqui. Tá. Só que ele é curado, ele é sarado. Você vai atender um casal que ou ele ou ela é filho único, irmão, leva aquilo para dentro do casamento. Ou seja, é só do meu jeito, tudo tem que ser como eu quero, eu tomo as decisões. Se não for assim, não consegue partir, não consegue compartilhar algo de si. E Deus está já no primeiro casamento, na primeira família, Deus já está tratando isso. Porque para mim multiplicar lá fora, para me multiplicar onde eu trabalho, onde eu estudo, aonde eu estou, primeiro eu tenho que multiplicar dentro de casa. E quem sabe você está passando dificuldade no teu casamento, na tua família, com os teus filhos. Será que eu e você não estamos que nem Adão, muito inteiro? E Deus dizendo: tu está muito inteiro, você precisa compartilhar, você precisa deixar ser tirado algo de você.
Pessoas que têm dificuldade, às vezes ou ele ou ela não tem dificuldade de pedir perdão, de dizer que errou. O que é isso? É você deixar ser compartilhado, é você deixar ser partido. Inteiro você não multiplica, é por isso que não sai do lugar, está sempre do mesmo jeito. Você conversa com a pessoa, depois de 10 anos você vai conversar com ela, vai analisar a vida dela, está a mesma coisa, porque não se deixa ser partido, não compartilha nada. Que nessa manhã o Espírito do Senhor possa entrar nesse lugar no meio, no teu coração, e extrair tudo aquilo que precisa ser extraído. Então Deus está deixando muito claro já no jardim do Éden, está dizendo, não, precisa se tirar uma parte de ti, Adão, porque você está muito inteiro. Então o princípio do reino de Deus é esse, é compartilhar. Será que nós não temos andado dessa maneira? E Deus está dizendo nessa manhã, você está muito inteiro, você precisa compartilhar. Você precisa entender esse princípio. E desde o início Deus deixa isso muito claro e muito aceso. E você vai ver durante toda a Bíblia, você vai ver Deus sinalizando isso, para que fique claro na mente das pessoas, da sua igreja, que o reino de Deus é compartilhar. Quando a humanidade está condenada, que precisa ser feito um sacrifício, Deus olha no céu e vê ali os anjos, os arcanjos. Deus diz, não pode ser algo que eu criei com as minhas mãos. Tem que ser algo que saia de mim. Precisa ser pago um preço pela humanidade, um preço de sangue. Eu não posso mandar um anjo, um arcanjo, um serafim, algo que eu criei com as minhas mãos, mas tem que ser algo que saia de mim. Eu preciso ser partido. E ele olha e ele enxerga, e o único que tem lá é o seu único filho. É o seu primogênito, é o único filho que ele tem. Ele diz, eu preciso tirar o que veio de mim. Eu preciso compartilhar o meu filho, para que a minha igreja entenda que o princípio do meu reino é compartilhar. Mesmo que doa, mesmo que você vai sofrer, mas compartilhe. Porque ele deu o que ele tinha de melhor no céu. O que ele tinha de mais valioso, ele deu, que foi o seu único filho, para ser compartilhado por mim e por você, para morrer naquela cruz. Por que é tão difícil quando Deus nos leva nesse lugar? Quando Deus nos leva nesse lugar e nos encurrala e diz, você precisa mudar, você precisa ceder, você precisa reconhecer, Adão, você está muito inteiro. Você está muito inteiro, você precisa compartilhar. Ele envia o seu único filho. Ele dá a primícia para o ser humano. Ele dá o que ele tem de mais precioso para morrer na cruz do Calvário. Que nessa manhã possamos entender o que é compartilhar aquilo que Deus tem nos dado de melhor. E em todo a Bíblia você vê Deus deixando claro isso. O próprio Jesus, quando está sentado à mesa no último culto de ceia antes da sua morte, eu acho interessante, por isso que a gente não consegue entender o amor de Deus, irmão. Porque quando Jesus prepara aquela mesa para a ceia, Ele está ensinando a igreja, dizendo, você não vai colocar na sua mesa para compartilhar só aqueles que celebram a sua vida. Porque é tão bom, irmão, é tão fácil compartilhar com pessoas que celebram a nossa vida, que nos abraçam, que nos amam. Jesus está dizendo, não, vocês vão precisar compartilhar com aqueles que apedrejam, com aqueles que estão prontos para te trair, aqueles que te perseguem, aqueles que falam mal de vocês, aqueles que te prejudicaram lá atrás, aqueles que te feriram, que te machucaram, que quando você lembra, você ainda sangra, você ainda chora, ainda gera tristeza no teu coração. Porque quando Jesus prepara aquela mesa para a última ceia com os discípulos, na abertura do culto ele diz assim, o traidor já está em nosso meio. Ele sabia quem era o traidor, mas mesmo assim ele diz, não, essa é a cadeira dele, ninguém mexe na cadeira de Judas. Ele vai se assentar à mesa comigo, porque eu quero compartilhar o meu pão, eu quero compartilhar o meu corpo e o meu sangue.
Quando ele diz isso, o traidor já está entre nós. Tinha um que era muito chegado de Jesus, que era João. Que intimidade, meu irmão. Olha o lugar que Deus quer nos levar, se nós entendermos o que é um relacionamento. João encosta a sua cabeça no ombro de Jesus, porque ele era acostumado, ele já tinha essa intimidade com Jesus. E aquele sussurro, no ouvido de Jesus, ele diz assim: Jesus, quem é o traidor? Deus quer nos revelar coisas extraordinárias. Deus quer revelar segredos no seu coração. Só precisamos se achegar até Ele, colocar nossa cabeça no ombro de Jesus e dizer: Jesus, o que eu faço agora? Jesus, o que eu faço agora? Eu cheguei no fim, no limite. Estou sem forças, desanimado, sem saber o que fazer. É nos ombros de Jesus que você vai ouvir a sua voz dizendo: filho, vai por aqui. Filha, faça isso, continue, persevere. E João, com uma intimidade, cara, é nesse lugar que a igreja tem que estar, é nos braços de Jesus, dizendo: Jesus, quem é o traidor? Jesus diz para ele assim: esse Deus não tem como explicar, irmão. É constrangedor o amor de Jesus. Nós precisamos entender o amor de Jesus. Jesus olha para João, sussurrando no ouvido do João, e diz assim: João, é o que eu vou dar, o primeiro que vai ser servido, o primeiro que eu entregar a ceia, esse é o traidor. Você consegue entender esse amor? Jesus dando o primeiro pedaço de pão, Jesus entregando para aquele que ia trair Ele. Ele está servindo por primeiro aquele que está prestes a se trair, aquele que já negociou o valor pela cabeça de Jesus. A prioridade, a primícia vai para o traidor. Por favor, me explique esse amor. E por que é difícil você olhar para aquela pessoa que te fez mal lá atrás? Pastor, eu quero longe de mim, não posso nem ver. Aqueles meus familiares, não, quero distância. Aí Jesus diz: não, o princípio do reino é compartilhar, o primeiro pedaço é para Ele. Aleluia. Sabe por que não entendemos? Não conseguimos viver esse amor, é porque não estamos com a cabeça reclinada no ombro de Jesus. É porque não nos achegamos a Ele e dizemos: Jesus, o que eu faço? Por que o primeiro pedaço, porque o primeiro a ser servido não é João, que sempre estava ali, cheirando Jesus, sempre estava ali dizendo: Jesus, eu te amo. O primeiro pedaço vai para aquele que traz Jesus. O modelo do céu, o modelo do reino de Deus é compartilhar, mas não com aquele que você decide. Eu vou servir aquele, eu vou servir aquela, eu vou gastar o meu tempo, eu vou compartilhar o meu tempo para sentar com pessoas que eu amo, eu vou compartilhar o meu tempo para servir pessoas que eu acho que devem ser servidas. Eu não quero nem muito longe, eu quero fechar aqui, dentro de 4 paredes. Porque se nós não entendemos esse princípio, que primeiro nós precisamos compartilhar dentro de casa, não adianta querer fazer algo fora. Eu vou falar porque está queimando no meu coração. Não adianta você servir aqui. Não adianta aqui você servir, você se virar nos 30, para fora do jardim. Adão quer servir todo mundo. Precisar tirar a camisa para dar para o próximo. Só que Deus está dizendo para Adão: Adão, eu quero tratar aqui dentro do jardim primeiro. Eu quero tratar dentro da tua casa primeiro. Primeiro tem que ter vida dentro da tua casa. Adão, eu preciso tirar algo de você para que gere vida na mulher. Não adianta gerar vida lá fora e a tua mulher, o teu esposo, os teus filhos estão sem vida. Não tem como eu gerar vida lá fora.
Eu sei que aqui não tem, mas eu conheço pessoas assim, que lá fora sorri para todo mundo, brinca com todo mundo, é o animador do grupo, chega dentro de casa, não compartilha nada, não compartilha nem o seu tempo para sentar com a sua esposa, ou a esposa sentar com o seu esposo e dizer: meu amor, como foi o seu dia? O que você está precisando? Eu vejo que você está meio para baixo, meio caído, meio desanimado, sem vida. É porque você não está compartilhando, é porque você não deixa tirar uma parte de você para gerar vida na mulher. É sentar com os teus filhos e dizer: filho, eu vejo que você está meio para baixo, desanimado. O que está precisando, filho? Eu preciso gerar vida dentro de casa, meu irmão. Não adianta gerar vida no trabalho, não adianta gerar vida nos lugares e dentro de casa está sem vida. Deus já trata lá no início, dizendo: Adão, você está muito inteiro, cara, eu tenho que tirar um pedaço de você. Deus tira um pedaço dele, um grande pedaço, porque era o único filho. Deus não teve a opção de olhar e dizer: eu tenho 2 filhos, um está com mais idade, já viveu bastante, então vai esse. Não, era o único filho que ele tinha. Nessa manhã Deus está estreitando o caminho, Deus está fechando. Tem aquela barreira, aquele cinturão que vai fechando assim, vai afunilando. Porque daí você está pensando: por que está dando errado lá fora? Por que as coisas ao meu redor não estão se multiplicando e acontecendo? Por quê? Ei, o problema não está lá fora, o problema está dentro do jardim. Seja profeta e diga para a pessoa que está do seu lado: diga, o problema está dentro do jardim. Não, fale com fé, diga: o problema está dentro do jardim. Aleluia. Você já viu pessoas que aconselham todo mundo, que aconselhar casamento, está com o casamento destruído? Não tem como gerar vida, meu irmão. Não adianta eu subir aqui, pregar bonito, falar bonito, se não há vida dentro, se não há vida nas palavras que eu estou falando, se não tiver vida no testemunho que eu estou contando, se não tiver vida na minha casa, eu vou estar aqui como um sino vazio, só batendo, só barulho. Não, Deus quer nos levantar para gerar vida. Aonde eu e você passar, nós vamos gerar vida. E é isso que Paulo está reclamando, por isso que eu quis linkar o princípio até aonde Paulo está escrevendo essa carta. Paulo agora está com 67 anos, sua segunda prisão na cidade de Roma. Na sua primeira prisão, eu estava lendo algumas cartas de Paulo, na primeira vez que Paulo é preso ali em Roma, ele tinha mais ou menos 55 anos, e ele está motivado, ele está ali preso, mas ele está escrevendo carta para as igrejas, dizendo: irmãos, fortalecei-vos no Senhor, irmãos, logo eu estarei com vocês, não deixa apagar a chama pelo ministério, não desanime. Paulo está ali preso, mas está escrevendo cartas, está ativando pessoas, está dizendo: acredite, continue compartilhando o reino. Só que agora na sua segunda prisão, onde nós estamos lendo, Paulo está com 67 anos mais ou menos. Ele está cansado, a idade chegou, a fatura chegou, como se diz, né? Usa o crédito, a fatura chegou. E ele começa a escrever uma carta para Timóteo, que é o extrato do seu coração. Ele está falando dele, um cara que se doou para a obra, que compartilhou aquilo que ele carregava com as pessoas. Cara, Paulo passou tanta coisa. Uma das cartas que eu li, não lembro aonde que está, ele estava numa cidade chamada Listra, e ele apanhou tanto, ele foi tão apedrejado por estar compartilhando o evangelho, que as pessoas tiraram ele, jogaram para fora da cidade como se estivesse morto, todo ensanguentado, machucado. Os discípulos foram lá e recolheram ele, e a Bíblia diz que no outro dia ele já está em outra cidade, cidade de Derbe, ele já está lá pregando, compartilhando o reino. Agora esse homem que se doou tanto pelo evangelho, que compartilhou aquilo que carregava, está dentro de uma prisão em Roma, abandonado por toda a igreja. Um homem que levantou líderes,
que implantou igrejas, que levantou obreiros, que compartilhou, que se doou, que serviu pessoas, serviu o seu tempo para servir pessoas. Agora ele está dentro de uma prisão e diz que era uma prisão fria e solitária. Todos nós passamos por esse momento de solidão. É um momento que às vezes você está rodeado por pessoas, você está rodeado pela tua família, e você diz, cara, eu me sinto só. Tenho conversado com alguns e dizem, pastor, eu estou numa solidão tão grande, eu não tenho por que estar assim, eu tenho um bom emprego, eu tenho uma esposa abençoada, eu tenho filhos abençoados. Só que eu me sinto tão só, uma solidão tão grande no meu coração. Parece que ao mesmo tempo que eu estou rodeado, eu estou sozinho. E é isso que Paulo está sentindo, cara, e olha quem era Paulo. Paulo está implorando, sabe por quê? Para poder ver alguém. Ele diz, eu só queria um amigo para me visitar. Ele fica, acho que, aproximadamente 3 anos preso. E ele diz, Timóteo, todos da Ásia me abandonaram. Ninguém veio nem na minha primeira audiência que teve, cara. Paulo entra naquela audiência e olha, onde estão os meus amigos? Cara, como é bom você ter um amigo na hora da aflição. Como é bom você ter um amigo para dizer, eu estou contigo, eu vou passar junto com você. O ser humano foi feito para ter amigos, para ter pessoas. O princípio do reino é esse, é compartilhar. Paulo entra naquela audiência e diz assim, cara, cadê os irmãos da igreja da Ásia? Cadê os irmãos da igreja de Éfeso? Cadê os meus amigos? Cadê as pessoas, os líderes que eu levantei? Deixa eu te dizer algo, você que é liderado. O teu líder, ele não é de ferro, meu irmão. O teu pastor, os teus líderes não são super-heróis, não, eles não usam capa. Eles são pessoas que também sentem. Quantas vezes você chegou para o teu líder e disse assim, vamos tomar um café? Vamos conversar um pouco sobre a vida? Como é que você está, meu pastor? Como que você está, meu líder? Isso é compartilhar, meu irmão. Só que quando eu sou inteiro, eu quero só eu ser servido, eu não consigo enxergar isso. E Paulo está dizendo para Timóteo, Timóteo, ninguém veio. Na minha primeira audiência, ninguém apareceu. E ele continua aqui no capítulo 1. Se quiser segurar tua Bíblia aberta nesse capítulo. Capítulo 1, versículo 16, versículo 15. Bem sabes isso que os que estão na Ásia, todos se apartaram de mim e me abandonaram. Aí ele ora por alguém. Aí ele relembra alguém que não abandonou ele. De todos que ele levantou, de todos os líderes que ele formou, pessoas que ele ativou no ministério, que ele compartilhou o reino para que conhecesse o evangelho. Ele diz: o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recriou. Em outras tradições, me reanimou. Isso aqui é muito forte, irmão. Ele não se envergonhou das minhas cadeias. Antes, vindo ele a Roma, com muito cuidado me procurou. Ou diligentemente me procurou até me encontrar. Você que está grávida, às vezes é um menino, está em dúvida para nome, está aí, Onesíforo. Aleluia. Aleluia. Paulo está dizendo assim, o único que veio me visitar foi um amigo lá de Éfeso. Quando Paulo passa pela cidade de Éfeso, que levanta a igreja, ele prega para a família de Onesíforo e ganha toda a casa. Ganha todos eles. E quando Onesíforo sabe que Paulo está lá abandonado, ele não mede esforço, ele não vê dificuldade, ele embarca em um navio, atravessa o mar para ir até onde Paulo está.
E você pode ver, em Roma tinha várias prisões, e ele vai procurando até encontrar Paulo. E eu fico imaginando, eu estava ontem de tarde assim, viajando, eu gosto de entrar na história. Eu fico imaginando Paulo, porque para Paulo escrever essa carta, meu irmão, Paulo não estava bem. Paulo estava quase caindo em depressão. Tem gente que acha que crente não passa por depressão. Fica sozinho para você ver. Se torne inteiro para você ver. Paulo está rasgando o seu coração. Já está dado o decreto de morte. O imperador Nero já tinha decretado que ele ia ser decapitado, só que ele não sabia nem o dia nem a hora. E a única coisa que ele está exigindo, ele não está questionando a respeito da sua condenação. Ele está dizendo: Timóteo, todos me abandonaram, ninguém veio me ver. Somente Onesíforo não mediu esforço para vir. E eu fiquei imaginando, porque diz que era uma cela fria. Era uma cela solitária. E eu estava estudando um pouco sobre essa cela, era terrível. Até o esgoto passava embaixo. O mau cheiro. E eu fico imaginando Paulo ali dentro daquela prisão, e de repente chega o soldado e diz: Paulo, você tem alguém que quer te ver. E Paulo está durante anos ali sem receber uma visita. Eu fiquei imaginando o coração de Paulo e a expectativa, dizendo: cara, quem que lembrou de mim? Quem será que veio me ver? E de repente ele enxerga e vê escuta aqueles passos se aproximando, e de repente ele vê o seu amigo Onesíforo entrando naquela cela. E ele deixa detalhado isso que eu acho tremendo. Ele diz assim: Timóteo, cada vez que Onesíforo entrava naquela cela, que ele vinha me visitar, ele trazia vida sobre aquele lugar, ele me recriou. Ele trouxe vida dentro daquela cela. Cada vez que o meu amigo entrava naquele lugar, eu esquecia daquela prisão. Ele perfumava aquele lugar, a presença de Onesíforo perfumava aquele lugar, não se sentia mais nem aquele mau cheiro. Aquela prisão ficava completa, eu esquecia do problema. Eu não sei, meu irmão, mas nessa manhã o Espírito Santo vai colocar pessoas do seu lado, amigos, pessoas que você nem imagina, para ser esse escape, para ser esse socorro, para trazer luz dentro desta prisão, para transformar o lugar de solidão em alegria. O Espírito Santo faz isso, meu irmão. O Espírito Santo nessa manhã quer entrar nesse lugar e trazer luz, mudar o perfume desse ambiente. E ele deixa descrito: cada vez que ele vinha, ele me recriou, não se envergonhou das minhas cadeias. Ou seja, Onesíforo se coloca em perigo, porque poderia muito bem ser preso, mas mesmo assim ele enfrenta todas as dificuldades para ver o seu amigo. O que eu entendo, no fim da sua carreira, a única coisa que Paulo quer é companhia. A única coisa que Paulo quer é alguém para abrir o seu coração, é alguém para compartilhar o seu coração. Nessa manhã, eu não sei a maneira que você chegou aqui, meu irmão, mas pela palavra que está sendo ministrada, Deus está visitando este lugar de solidão, esse lugar de desânimo. Pessoas, quem sabe, que estão à beira de uma depressão, dizendo: pastor, não tenho mais vontade. Estou que nem Paulo, a única coisa que eu queria é alguém para me ouvir, é que eu possa abrir o meu coração. Que nessa manhã o Espírito Santo possa entrar neste lugar, para gerar vida no teu coração, aleluia.